Boa noite. O episódio de hoje vai ser os Illuminatis. Cara, normalmente ah, a gente ouve muito Illuminati e tal, e tipo assim, a origem disso é de um movimento iluminista, digamos assim, da Baviera. Tipo assim, um grupo se reuniu, eles eram contra o establishment, digamos assim, e o rei, que era o establishment na época, não gostou muito disso e mandou matar todo mundo e provavelmente matou mesmo. E então, depois disso, foram criadas outras sociedades secretas, digamos assim. Secretas, essas não tão secretas assim. Na verdade, nem os iluministas eram tão secretos, já que o rei sabia deles e mandou matar. Então, assim, qual é o real poder que uma sociedade secreta pode, ou deve, ou poderia ter? Normalmente assim. Na história a gente vê alguns ditadores que tiveram o poder e, para tentar manter o poder, acabaram gerando sua própria decadência, gerando seu próprio fim. Então, assim, um indicativo que você fazer de tudo para tentar manter o poder, a força, talvez seja um dos principais motivos da sua perca de poder, certo? A gente vê na história também alguns reis e rainhas e tal, reinados, que antigamente tinham muito poder e influência sobre o seu reino. E hoje em dia, à medida que a sociedade evoluiu, eles acabaram perdendo poderes e ficando relativamente mais simbólicos. Nesse contexto, é talvez interessante pensar que você manter o poder, mas determinadas coisas você conseguir ali, digamos, manejar ou então não ter sempre ou por todo o tempo poder absoluto, talvez seja o mais interessante ou o mais viável, considerando que até hoje eles ainda têm muitas riquezas, os reis que sobraram, muitas riquezas e um poder relativamente ali mantido. E uma influência com certeza também ali mantida. Então assim, pensando nisso, sociedade secreta seria o outro aspecto disso. Alguém que não proclama para si poder nenhum, nem mesmo às vezes até a existência, até onde a gente sabe, talvez existam algumas assim. Existem sim sociedades semi-secretas, digamos assim, que a gente sabe que existe, tem prédios, tem símbolos, e que essas sim podem exercer alguma coisa, mas eu penso assim, que sociedades secretas, totalmente secretas, que nem se sabe a existência, seriam o outro aspecto, a outra ponta dessa régua do totalitarismo. O totalitarismo, ele, por tentar ter o poder para ele o tempo todo, ele acaba perdendo o poder. A sociedade secreta, por tentar se manter longe da sociedade o tempo todo, ela acaba perdendo o poder também. Eu acho, assim, na minha opinião, você ter que coordenar, ter que comandar alguém sem que ele mesmo saiba que você exista é muito complicado. Limita muito o seu poder. E às vezes pode até, sem querer, acabar com ele ou prejudicar ele de maneira significativa. Então, assim, ah, a gente sabe que existem muitas sociedades secretas, até Illuminati hoje em dia. Tipo assim, não os Illuminati originais, então a gente sabe, mas existem hoje, nos Estados Unidos principalmente, sociedades que se intitulam Illuminatis. Mas eles não são totalmente secretos. Até para você exercer algum poder, as pessoas têm que saber que isso existe. Tem que ter pessoas lá e essas pessoas normalmente se identificam como sendo de lá. Então, assim, a gente não pode saber, a gente pode ser que não saiba tudo que rola lá dentro,
nem como é que as ordens são dadas, nem que ordens são, mas a gente sabe onde ficam os prédios, quais são os símbolos e tal. E isso indica pra gente como que o poder é um jogo de pesos e contrapesos, que sempre está em equilíbrio, sempre se adaptando ao novo cenário. A gente sabe que alguns reinos duram mais que outros, alguns totalitarismos duram mais que outros, e que algumas dessas sociedades secretas acabaram durando mais que outras. Então, assim, será que existem mesmo sociedades secretas como uma ordem que domina o mundo secretamente? Cara, eu acho que não como as pessoas imaginam e não com todo esse poder. Talvez existam algumas, mas até pela sua própria característica é muito difícil dela se expandir e ganhar poder sem que tenha uma certa um certo chamariz para todas as suas ações, sabe? Quando você mexe com muito poder, muitas pessoas acabam se tornando centro de atenções, sabe? Você vai chamando para si determinadas coisas. Então, cara, assim, para finalizar, ou então seguindo para o final, a primeira coisa que eu digo para você é que não se preocupe com as sociedades secretas nem nada assim. Provavelmente não tem todo esse poder que as pessoas pensam que tem. Isso, provavelmente não tem tanto poder quanto as pessoas acham que tem, ou imbuem a elas. E não se envolvam com sociedades secretas, cara. Provavelmente é um jogo muito perigoso, saca? Você tá se expondo demais e se colocando à frente de um problema que pode vir a acarretar a, as ações que essa sociedade secreta pode estar fazendo, podem ser associadas a você, e aí você se lasca. E também, às vezes, os nossos próprios planos podem ser mais fáceis de executar independentemente. Às vezes não, mas é aquilo que eu sempre digo, você tem que analisar a situação. Eu recomendo que você não se envolver com isso, ficar na sua, fazer seus negócios sozinho e ser mais independente, digamos assim, e menos suscetível a falhas e repercussões negativas que podem ter os problemas das outras pessoas que te cercam, saca? Então, assim, a sociedade, como a gente tem hoje, é muito grande, diversificada. Tem muito espaço para, digamos assim, manejar, ou, tipo assim, se você quiser tentar se juntar a um grupinho, digamos assim, de pessoas, mas que não escape ao controle, digamos assim, ao razoável, esse grupinho, digamos assim, saca? O que eu quero dizer? Tudo tem que ser cautelosamente calculado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha ficado até o final e deixa o like, compartilha esse negócio e falou!